Shalom Uvrahá. Nossa aula de hoje é sobre a primeira família do mundo, Adão, Havá e seus 6 filhos. E a Torá nos conta, linguagem do versículo, Adão yadá et Havá. Essa palavra Adão yadá et Havá quer dizer o Adão, ele conheceu a Eva. Essa linguagem está se referindo a uma relação íntima. Quer dizer, eles tiveram uma relação como Deus tinha no começo do mundo, quando Deus criou a Eva. Ele falou, a linguagem é Vedavak Bestó Veiule Basar Echad. Ele vai se grudar na sua esposa e ele vai se tornar com ela uma carne só. Então, da linguagem do versículo, a gente entende que uma relação íntima ela deve acontecer sem roupa nenhuma, porque ele tem que se grudar na sua esposa e se tornar com ela uma carne só, sem nenhuma divisória entre. Então, por que é usada essa linguagem que ele conheceu a sua esposa? Já que na hora que Hashem criou a esposa, falou para ele que ele vai se grudar na esposa, ele vai se tornar com ela uma carne só. Por que não está escrito e ele se grudou, e o Adão se grudou na Eva? Por que está escrito e ele conheceu? Porque a linguagem Da'at, essa linguagem traduzida como conheceu, ela, quando você fala sobre a Sefirot lá em cima, Chokhmah, Binah, Da'at, você tenta traduzir cada uma delas. A Chokhmah, ela é a primeira ideia. Então vamos traduzir como sabedoria. A Binah, ela já é o desenvolvimento dessa primeira ideia, como a criação do segundo dia, que o que foi feito no segundo dia foi feita uma ordem no que foi criado no primeiro dia. No primeiro dia, Hashem criou, está escrito, Ruach Elokim Rechefet al Pnei Hamayim, a presença divina estava pairando sobre as águas, e Hashem criou o céu e a terra de uma maneira aparentemente desorganizada. No segundo dia, Hashem fez ordem. Fez a atmosfera, a estratosfera, a gravidade, colocou uma ordem no que ele criou no primeiro dia. Não tem nenhuma criação do segundo dia que você possa pegar com a mão. Você não pode falar, olha, no terceiro dia tinha as ervas, as árvores. Você pode pegar a erva com a mão, você pode pegar a árvore com a mão. Agora, no segundo dia não tem alguma coisa palpável. Então, o segundo dia era ordem. A Binah, ela dá origem a Gvurá, que é a Sefirá do segundo dia da criação. Então, quer dizer que a Binah, ela é a raiz da Gvurá. E na Binah tem a mesma característica da Gvurá. Quer dizer, ela faz uma ordem na Chokhmah. A Chokhmah é aquela ideia que ela é comparada à água que se espalha pelo mundo inteiro. E a Binah, ela coloca uma ordem, ela coloca a água de cima e a água de baixo e coloca cada uma no seu lugar, e dá para entender, dá para ver a água. Então, o que acontece quando a gente fala sobre a criação do mundo, quando a gente fala sobre Sefirot, tem uma ligação direta entre a criação do mundo e a Sefirot. Ou seja, os 10 pronunciamentos divinos que fizeram o mundo acontecer, eles são sincronizados com 10 Sefirot lá em cima, que são sincronizados com os 10 mandamentos que recebemos aqui embaixo. Ou seja, essas 10 Sefirot lá em cima, elas na verdade são a origem do mundo de baixo. E a terceira Sefirah, que é chamada de Da'at, e aí a gente chega no assunto Ve'adam yadá et Havá, ela é traduzida como conscientização. Ou seja, ela
ela não é ela não é a sabedoria, quer dizer, ela não é a primeira ideia, ela não é o formato dessa primeira ideia, ela não é a Binah que dá a forma para essa primeira ideia, ela é a conscientização da ideia. Ou seja, a Da'at, ela não te traz nada de novo. Ela te coloca o que foi dito anteriormente, ela te coloca isso na prática. Ela faz parte desse grupo de Sefirot do meio, coluna do meio, que é um grupo de repasse. Vamos dizer assim, da mesma maneira que o Malchut, ele repassa tudo de cima para baixo, que ela é Sefirot do meio. A Dat, ela dá origem a Tiferet, que a Dat é uma conscientização, uma Sefirot de repasse, tipo, ela pega o que surgiu anteriormente, ela consegue fazer a fusão de uma coisa que não se funde e repassar para baixo. A Tiferet tem essa mesma característica. A Chesed, ela é a origem da água. A Gvura, ela é a origem do fogo. O fogo e a água não dão certo juntos. O fogo apaga a água, a água... O fogo, desculpa, a água apaga o fogo e... Valeu. A água apaga o fogo e o fogo seca a água. E os dois juntos, não tem como ficar os dois juntos. Ou vai prevalecer um ou vai prevalecer o outro. Aí a Tiferet, ela pega o lado construtivo da Chesed, ela pega o lado construtivo da Gvura. Não tem como colocar os dois juntos, mas tem como dar origem a uma coisa que tem as duas características. Então isso é o que a Dat faz também. Então essa linguagem, Adam e Adat Chava, que Adam ele conheceu a mulher, a gente não teria como traduzir isso como conhecimento, porque a Binah já é um conhecimento, a Binah já é um entendimento. A gente teria como traduzir isso como conscientização. Tem diferença entre conhecimento e conscientização. Uma pessoa fuma, ele sabe que esse fumo pode causar para ele um infarto, pode causar para ele um efizema pulmonar, e ele conhece tudo isso. Agora, se ele se conscientiza disso, ele para de fumar. Quer dizer, a conscientização já faz uma diferença faz uma diferença nele. O fato dele conhecer ainda não faz nenhuma diferença, ele conhece. Mas se conscientizar, quer dizer que ele como se fala? Agora me falta a palavra. Ele se conscientizou, tá bom? Então vamos pegar essa palavra que é mais adequada. Como se diz? Internizou. Ou seja, assim, agora isso se torna ele. Antes, no conhecimento, que é a Bina, conhecimento, entendimento, ele entendeu a coisa, mas não caiu ficha, como se diz. Quando eu era pequeno, lá em Israel, estava com os meus 18 anos, tinha o telefone de ficha, a Simon. A gente pendurava a Simon na correntinha para não perder e chegava, ia telefonar, colocava a Simon no telefone, na hora que a pessoa atendia do outro lado, caía a ficha. Então a gente fala, na hora que caiu a ficha, quer dizer que agora aconteceu a fusão. Agora eu e a pessoa que está me ouvindo estamos unidos. Por isso que é usada essa palavra em relação a Adão e Eva, que Adão e Adat Chava. O fato dele conhecer ela, ele conhecia todos os animais, ele conhecia todas as árvores, todas as plantas, ele conhecia tudo. Agora, a fusão, é usada a palavra Da'at para representar a fusão, quer dizer, a conscientização, a fusão, isso é a palavra Da'at. Quer dizer, a Da'at, ela funde
a Chokhmah e a Binah com os sentimentos, a Chokhmah e a Binah, elas são intelectos, a Chesed e a Gvurah são sentimentos, e a Dat, ela funde os intelectos com os sentimentos, ela é a fusão entre os intelectos e os sentimentos, ela é a união entre os intelectos e os sentimentos. Então por isso é usada essa linguagem Ve'adam yada et Chava, que aconteceu lá uma fusão entre os dois. E está escrito depois Ve'alat et Caim, e ela deu a luz e Caim. Quando você fala a palavra e, quer dizer que tem mais alguém, tem esse e esse. Então dizem nossos sábios na Gemara que o Caim, ele não se casou com a mãe e nem o Abel se casou com a mãe, mas com cada um deles já nasceu as esposas, vamos dizer assim. Com o Caim, da linguagem que está escrito Et Caim, quer dizer que nasceu uma gêmea, que ela vai ser a esposa dele, e depois nasceu ele. Depois está escrito que ela acrescentou e deu à luz Et Achiv et Hevel, e o seu irmão e o Abel. Então quer dizer que ela teve duas gêmeas com Abel. Então Abel se casaria com duas mulheres, o Caim se casaria com uma. Diz o Midrash Rabbah que Adão e Eva, eles tinham 20 anos quando eles foram criados com 20 anos. Da mesma maneira que uma pedra no paraíso foi criada na idade adulta, e se a idade adulta de uma pedra é 1 milhão de anos ou 1 trilhão de anos, isso eu já não sei, mas cada coisa lá foi criada na idade adulta. Por isso que os cientistas se atrapalham na hora que eles tentam entender a idade do mundo. O Adão e a Eva foram criados, diz o Midrash Rabbah, com 20 anos. Por que 20 anos? Porque é a idade que, pelo judaísmo, a pessoa já tem uma maioridade penal. A partir dos 13 anos, ele tem essa maioridade religiosa, ele é obrigado a cumprir os mandamentos divinos, mas a partir dos 20, ele tem a maioridade penal. Então, eles já foram criados responsáveis pelo que eles estão fazendo. Diz o Midrash, quando eles tiveram essa primeira relação, subiram na cama, uma linguagem bonita assim do Midrash, para não falar, olha, ele e ela, subiram 2 na cama, desceram 7. Como pode ser? Então diz o Midrash assim, que subiram 2, quer dizer, o Adão e a Eva, quer dizer, subiram na cama, quer dizer, eles foram lá fazer os filhinhos. E desceram da cama 7, quer dizer, o Caim, que é o primogênito, a esposa do Caim, o Hevel, que é o segundo filho, as 2 esposas, diz o Midrash, ela engravidou de todos ao mesmo tempo, por isso não está escrito de novo, vai dar que ele teve uma nova relação. Ela engravidou de todos ao mesmo tempo, e junto com isso, ela deu a luz a todos ao mesmo tempo. Quer dizer, é como se você falasse assim, lá em cima tem aspecto masculino e aspecto feminino. Então lá em cima tem anjos e anjas. Quando a gente sobe para o paraíso, também a alma, ela tem aspecto masculino, aspecto feminino. Às vezes o aspecto feminino da alma está em várias pessoas, como no caso do rei Davi, que estava escrito que as 18 esposas dele, elas eram, cada uma era chamada de a primeira esposa, porque todas elas eram um aspecto feminino da alma dele. Então vai ter alguém lá em cima que vai se encontrar com a esposa. O rei Davi lá em cima está com as 18 esposas. Então existe uma união lá em cima também. E vamos dizer assim, não vamos entrar assim, em detalhes sobre esse tipo de coisas, porque ela já está na dimensão espiritual. Lá em cima, nós que somos a nossa alma, lá em cima nós temos corpos espirituais, mas são corpos, relativos à alma são corpos, que é assim, é fora do comum. Está escrito que quando a alma sai do corpo aqui embaixo,
ela sobe para o paraíso e tem lá um anjo, o Malach Michael, Malach Gabriel, ou agora, se não me engano, ou o Rafael, o Gabriel eu sei que é, ou o Rafael, o Gabriel, ou o Michael, o Gabriel, isso. Estão segurando lá a roupa que ele vai vestir no Gan Eden, quer dizer, o corpo que ele vai se revestir no Gan Eden, e essa alma corre alegre e feliz e se reveste nessa nova imagem e semelhança, nesse novo corpo. E lá em cima existe a união entre marido e mulher, mas já está numa dimensão superior à nossa aqui embaixo. Mas vamos dizer assim, só como exemplo, né? Se numa situação dessas, voltando aqui um pequeno detalhe só para acrescentar, para não sair muito do assunto também. Então, imagina se lá em cima, no paraíso, o marido e a mulher, eles conseguem lá, não é que eles conseguem, esses assuntos não são temas para a aula de hoje, mas está escrito que Avraham e Sará, quando eles tinham uma relação aqui embaixo, mesmo que eles não tinham filhos, eles só tiveram juntos esse filho Yitzhak, mesmo assim, cada vez que eles tinham uma relação, eles davam origem às almas dos Gerim, às almas das pessoas que vão se converter mais futuramente. Então, quer dizer, de uma relação aqui embaixo, você tem um filho lá em cima. Então, isso pode acontecer lá em cima também. Mas, com certeza, não vai ser necessário os 9 meses para isso. Então, como o Avraham e a Sara tinham uma relação aqui embaixo, já nascia lá em cima uma alma das pessoas que vão se converter, então não precisava esperar 9 meses para isso. Só que depois dessa alma, ela desce para a Sefirah chamada de Malchut, e lá no Malchut é a gravidez da alma. Ela fica 9 meses no Malchut, ou não sei se é exatamente 9 meses, mas ela fica assim, porque deve variar de alma para alma, mas ela fica uma temporada no Malchut lá em cima, que aí é a gravidez da alma antes dela descer para o mundo. Então imagina uma situação dessas. Quando Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, a gente estava meio para lá, meio para cá. Ou seja, o mundo estava num nível que ele era mais espiritual do que o nível de hoje, mas ele era mais material do que o mundo de cima. Então, naquele nível, o homem e a mulher, eles eram imortais, cada um era como Eliyahu Navi. Hoje dizem que o profeta Elias, que não morreu, ele pode aparecer com o corpo material dele, você não, segurança da sinagoga pode achar que é uma invasão, que é um atentado, pode metralhar Eliyahu Navi e não acontece nada. Aí ele descobre que era Eliyahu Navi, que não aconteceu nada. Então, na prática, da mesma maneira que a Torá fala sobre pessoas que não morreram, então essas pessoas podem aparecer com corpo material, e o corpo material é indestrutível. Aquele começo do mundo, aquela sexta-feira da criação do mundo era assim. Adão e a Eva eram indestrutíveis, eles subiram 2 na cama, desceram 7, e como diz Rashi, que agora quando a Torá fala já sobre a história de Adão e Eva, depois de tudo que aconteceu, o Rashi fala isso, que Adão e Adão conheceu Eva, já se relaciona a antes, na hora que eles estavam no Gan Eden, antes de fazer a transgressão, antes de serem expulsos do Gan Eden. Então Adão e Eva tiveram uma relação. Dessa uma relação nasceram na mesma hora 7 crianças. O Caim, ele é citado em primeiro lugar por ser o primogênito, que desde o começo do mundo, tipo, o filho do rei é o rei. O primeiro filho do rei é o rei. Então o mundo começa assim. O Abel é citado depois, como se fosse menos importante, né? E dá a entender pelo versículo que é como se ela tivesse de novo engravidado, mas não. Ela teve o Caim, o Abel e 3 gêmeos, todo mundo na mesma hora. Só que eles foram todos gêmeos, e o Caim nasceu primeiro
e o Abel nasceu depois, mas todos nasceram juntos. São 7 gêmeos que nasceram juntos e vai pela ordem de saída deles. Tem um Midrash que fala sobre relações com anjos. Quando a gente fala sobre relações com anjos pela Torá, tem 2 categorias de relação com anjos. Anjos e demônios, né? Hashem criou no começo do mundo, Hashem criou os anjos. Tem uma opinião que é na segunda-feira, tem uma opinião que é na quarta-feira, tem uma opinião que é na quinta-feira. Porque segunda-feira Hashem trabalhou com assuntos de céu, quarta-feira ele trabalhou com assuntos de céu, e quinta-feira também, dia que ele criou as aves. De acordo com todas as opiniões, ele criou os anjos antes de nos criar. A outra coisa sem entrar em muitos detalhes, se aprofundar muito, os anjos, de uma maneira geral, eles não têm livre-arbítrio. Hashem criou um tribunal divino composto de anjos e almas de tzadikim também. E na hora que nós somos julgados aqui embaixo, esse tribunal divino, um anjo desses pode falar: olha, não tem nenhuma justificativa para o que essa pessoa fez. Então teve um caso desses com 2 ou 3 anjos. Não vamos falar os nomes deles, mas assim, tem quem diz que eram 2, tem quem diz que eram 3, já são Midrashim novamente, e que esses anjos falaram no tribunal: eles não abrem mão, tem que dar um castigo para essa pessoa, e eles foram perfeccionistas. E aí Hashem falou para eles que se eles estivessem nesse mundo, se eles tivessem uma má inclinação, aí eles, coitados assim, eles fariam pior. E eles falaram: não, a gente aceita o desafio, a gente vai para o mundo, a gente não vai fazer pior, mas depois a gente volta para cá e aí nós vamos julgar as pessoas assim, ninguém vai escapar do nosso julgamento, porque a gente já esteve lá e nós conseguimos nos controlar. Então todo mundo consegue se controlar. Se alguém não conseguir se controlar, vamos dar um julgamento severo. E aí esses anjos, assim, não sei, pode falar o nome, não pode, que a gente fala o nome da coisa ruim, atrai, né? Então eu prefiro não falar os nomes. Eles foram transformados em pessoas. Aí eles violentaram mulheres na noite do casamento, lá na hora do casamento. Tipo, fizeram piores do que os homens. E só que as crianças, as mulheres engravidaram de gigantes. Quer dizer, depois que a criança nasceu, ele começou a crescer, nasceu normal, senão a mulher morria, coitado, mas não parou, o crescimento não parou. Tipo, uma criança normal, quando chega a 2 metros de altura, já o crescimento para, e no caso deles o crescimento não parou. Ou seja, eles ficaram gigantes, mas eles foram transformados em pessoas. Aí eles conseguiram engravidar a mulher, um ser humano, o filho ser um ser humano, mas esse ser humano, ele teve um defeito, que ele ficou um gigante. Isso é uma coisa que pode acontecer também entre uma pessoa e outra, que a pessoa pode ter um defeito. E então assim, eles conseguiram engravidar as mulheres humanas porque eles foram transformados em seres humanos. Agora, no paraíso espiritual, no paraíso terrestre do Adão e Eva, tem um Zohar que fala sobre casos. Novamente, o próprio Zohar fala que a gente não precisa justificar um Midrash. E os Midrashim falam muito sobre essas coisas. Então vamos entrar nisso assim com uma certa... pegar leve com esses assuntos que falam sobre relações entre anjos, vamos dizer mais precisamente, demônios. Mais precisamente, um demônio e uma demônia, que esse é o anjo da morte.
E esse anjo foi criado por um simples motivo. Diz o Zohar, quando chega no Midat HaMalchut, que na Sefirah chamada de Malchut, Hashem, Deus, ele é obrigado já a nos criar como seres humanos, porque aí ele se torna o nosso rei. Quer dizer, na Chesed, ele é obrigado a nos criar já, porque aí nós somos os filhos dele. Porque a bondade só acontece quando você faz ela na prática. Então, quando Hashem criou a Sefirah chamada de Chesed, ele teve que nos criar, porque aí ele faz com a gente a bondade na prática, de dar para a gente, depois da ressurreição dos mortos, um nível acima do DNA da nossa alma. Que já são coisas assim que a gente não tem como imaginar de tão bom. Mas quando chega no Malchut, Hashem tem que nos criar também, por causa da Sefirah, que aí Hashem se torna o nosso rei. Então, nesse caso, Hashem teve que criar esse anjo da morte, e tudo lá em cima, aspecto masculino, aspecto feminino. Então também tem a anja da morte, que é a esposa dele. E nesse caso, diz o Zohar que é como um rei que contratou uma prostituta, ou seja, Deus criou o anjo da morte, e o rei dá para essa prostituta uma missão dela tentar seduzir o filho dele, o príncipe. Se ela consegue, quer dizer que esse príncipe é um corrupto. Quer dizer que ele vai fazer qualquer coisa, porque depois que ela consegue seduzir ele, aí ela chantageia ele para não contar essa história para ninguém, para não mostrar as fotos, para não publicar as fotos nem no Facebook, nem no Instagram. E agora ficaram famosos no Facebook e Instagram. Então ela está lá com todas as fotos, ela fala para o príncipe: ou você me dá $1 milhão, ou amanhã vão estar as fotos das nossas relações no Instagram e no Facebook. Então o príncipe ele se torna vulnerável dessa maneira. Então, por causa disso, o rei já não aceitaria mais esse príncipe. Ou seja, ele, no exemplo material, no raciocínio da coisa, o príncipe já não poderia mais se tornar um rei. No raciocínio da coisa, quer dizer, então por isso Deus cria o anjo da morte para tentar nos seduzir, e se a gente fica firme, aí temos o mérito de ter essa ascensão maior do que, para um nível maior do que o nível que a gente estava antes de sermos criados. Mas se a gente cai nessa sedução, aí a gente perde esse nível. Esse que é o raciocínio da coisa. A gente perde essa oportunidade. Então vamos agora para detalhes mais detalhados. Hashem teve que criar o anjo da morte, porque, sendo que ele deu para nós um mandamento, ele deu para Adão um mandamento de não comer a fruta da Etz Hadat. Então, para o Adão cumprir esse mandamento, teria que ter a cobra falando para ele: come, e ele fala: não vou comer. Deus falou para comer, para não comer. Deus falou para não comer. Uma cobra falou para comer. Eu vou ouvir a Deus, não vou ouvir a cobra. Aí ele ganharia esse nível mais alto. Então, o anjo da morte, por um lado, ele tem que fazer a função dele. Por outro lado, ele está com medo que a gente caia na sedução dele, como no exemplo da prostituta do Zohar, que ela sabe, ela tem que fazer o trabalho dela, porque ela está sendo paga para isso. Mas se ela conseguir seduzir o príncipe, ela estragou a vida do rei, e o rei não vai se esquecer disso. Quer dizer, ela não vai viver por muito tempo. A gente está falando sobre um rei, vamos dizer hoje no exemplo, um rei da Arábia Saudita ou alguma coisa assim. No exemplo, né, que antigamente todos os reis eram totalitários. Mas é o exemplo do raciocínio da coisa. Então ela tenta seduzir o príncipe de má vontade, e junto com isso ela quer que ele não caia na sedução dela. Então ela
ela quer falar para ele, olha, príncipe, tá vendo, tentei te seduzir, me assina aqui que você recebeu tentativa de assédio, me processa por tentativa de assédio sexual, assédio moral, não sei como chama isso, e aí eu mostro o processo para o seu pai, que tentei te assediar e você não deixou ser assediado. Aí ela tá bem. Então foi criado o anjo da morte com a anja da morte, que o nome dela é Li, a gente não fala o nome inteiro, e o dele lá é SM, né, para não falar o nome inteiro. Mas o que é traduzido como Satã quer dizer desviador, Satã não é o nome dele, é tipo, a palavra Satã em hebraico quer dizer desviador, mas o nome do anjo lá é SM qualquer coisa. E o aspecto feminino do anjo é LI qualquer coisa. Então, chegando nessa situação, diz o Midrash que tiveram relações entre esse anjo da morte e a Havá, e a Eva, entre a LI, que é o aspecto feminino do anjo da morte, e o Adão. Por quê? Porque na Sitra Achara, o prazer do homem, Deus me livre, assim, lá no fundo do abismo da tumba, impureza, o prazer do homem é ver a mulher dele dormindo com outro, e o prazer da mulher é ver o marido dela dormindo com outra. Isso seria o máximo do oposto da santidade, tipo, do oposto do que é bom. Ou seja, o máximo da coisa ruim é o marido ter o prazer em ver a mulher dormindo com outro, e a mulher ter o prazer em ver o marido dormindo com outro. Isso é o máximo da coisa ruim. Então, o anjo da morte, ele teria o prazer em ver a Eli, lá, a esposa dele, dormindo com Adão. E ela teria o prazer em ver o marido dela dormindo com a Eva. E diz o Midrash que os dois deram em cima, o anjo da morte deu em cima da Eva, e a Eli deu em cima do Adão. E isso já foi antes deles, antes do Hetetzadat. Antes deles terem feito essa primeira transgressão, quer dizer, o anjo da morte se relacionou com a Eva, e o aspecto feminino dele se relacionou com Adão. E por isso que na linguagem do versículo, quando o Adão ele se relaciona com a Eva, ele falou, agora eu estou vendo que é carne da minha carne, ou uma coisa assim. Agora eu estou vendo que é alguém que é compatível. Daí a gente entende que tinha um lado cabalístico, tinha uma relação de anjo da morte com a Eva, e a gente vai dizer que a relação da cobra com a Eva, tipo, que a cobra é o apelido desse anjo da morte, vamos dizer assim, e o aspecto feminino dele com Adão. Então, na prática, assim, como dissemos, esse swing, que se chama assim em inglês, troca de casais, é a coisa mais ruim que tem no mundo. Tipo assim, você pega da coisa mais boa até a coisa mais ruim. O fundo do precipício em matéria de coisa ruim é isso. É a pessoa ter o prazer que a mulher dele está dormindo com outro, e ela tem o prazer que ele está dormindo com outro. É o cúmulo da coisa ruim. E isso aconteceu, de acordo com o Midrash, aconteceu no paraíso. O anjo da morte e a esposa dele se relacionaram com Adão e Eva antes de Adão e Eva se relacionarem entre si. Tem um Midrash que conta uma história dessas, e esse Midrash fala que dessa influência espiritual e dessa sujeira da cobra que ela repassou para Eva, isso causou depois com que o Caim ele se tornasse um assassino. E novamente, pega leve com esses midrashim, porque às vezes eles estão se referindo a a forças espirituais. Então vai ter outro midrash que vai dizer não.
vai dizer que a cobra teve uma relação, já era o anjo da morte revestido na cobra, que teve uma relação com a Eva, já corpo material com corpo material, e daí a Eva recebeu a sujeira da cobra, que isso causa com que os seres humanos eles tenham atração por fantasias que os animais não têm. Fantasias que eu digo assim, já é fantasias não permitidas. Tem fantasias permitidas, tem fantasias não permitidas. E essas fantasias não permitidas que a gente está dizendo são as relações proibidas. Tipo, o homem com animal, o homem com mulher casada e coisas assim. Mulher com animal. Então, por causa disso, Deus me livre, os seres humanos eles têm essas atrações que os animais não têm. Por causa que a cobra teve a relação com a Havá, e de acordo com aquele Midrash, foi na hora que a cobra foi seduzir a Havá para comer a fruta do Etzadat. Então, todos esses Midrashim, o que eles têm em comum é que eles, diz o Zohar, o Midrash, ele pode estar contando uma parábola, ele pode estar dando um exemplo, ele pode estar dando um ênfase, pode ser que a coisa aconteceu, mas não dessa maneira, pode ser que aconteceu, mas foi um assunto espiritual, e ele deu um exemplo material. Então não vamos entrar muito nesses Midrashim, não vamos fazer aí o Jornal do Paraíso, com todas as últimas notícias, revista Caras do Paraíso. Adão e a Eli pegos no flagra, antes dele se relacionar com a Eva. O Samech Mem e a Havá pegos no flagra. Mas a Havá não engravidou dele porque ele é uma criatura espiritual. E todas as notícias lá quentinhas, colunas sociais, o que aconteceu no paraíso, por trás dos bastidores. Vocês vão ver sempre muitos midrashim sobre isso, vão ter sempre especulações, vão ter sempre... sempre a pessoa vai falar, você quer ouvir uma quentinha? Antes do Adão ter uma relação com a Havá, ele se relacionou com a anja da morte. Quer ouvir outra quentinha? Antes da Eva ter uma relação com Adão, ela se relacionou com o anjo da morte. Quer ouvir outra quentinha? O fato do Caim ter matado Abel é porque ele recebeu a influência da relação que a mãe dele teve com o anjo da morte. Tudo isso são quentinhas. Tudo isso são, como se diz, revista Caras da criação do mundo, do paraíso. Revista Caras de Adão e Eva no paraíso. Tipo assim, colunas sociais de Adão e Eva no paraíso. Ou seja, vai ter, a gente pode dizer mais do que isso até. A gente pode dizer, quando eu era pequeno tinha um jornal, chamava Diário Popular. Você espremia ele e saía sangue, quer dizer, eram só as tragédias, né? Então pode ser assim, Diário Popular do Paraíso. Adão, olha só, o Adão antes de se encontrar com a Eva, ele já era quilometrado, e a Eva antes de dormir com Adão, ela já era quilometrada, e de quem? De anjo da morte e anja da morte. Quer dizer, todos esses midrashim, pega leve, não vamos nos relacionar aos midrashim, eles existem. A Gemara só traz como conclusão que pelo fato da Havá ter se relacionado com a cobra, o anjo da morte que baixou na cobra, ter tido com essa cobra que ela tinha uma forma humana, teve uma relação material com a cobra, por causa disso os seres humanos eles têm fantasias eróticas de fazer coisas que a Torá proíbe. Enquanto que os animais não têm essas fantasias eróticas de fazer coisas que a Torá proíbe. Então, dizem nossos sábios que quando o nosso povo recebeu a Torá no Monte Sinai, a Torá, a entrega da Torá, a revelação divina na entrega da Torá nos purificou, e por causa disso, nós perdemos essas atrações eróticas por coisas proibidas. Depois, com o bezerro de ouro, um pouco dessa sujeira da cobra voltou para nós, mas não da maneira que ela estava antes. Então, por isso, diz a Gemara como conclusão, não amarre a sua égua na porta de um hotel de estrada, porque pode ser que ela vai ser violentada.
Isso é uma Gemara, Masechet Avodah Zarah, que trata sobre os povos idólatras antigos, que eles violentavam os animais. Então aí a Gemara trata sobre isso, ela fala, e qual é o motivo disso? Motivo porque a cobra tinha uma forma humana, e o anjo da morte baixou na cobra. A cobra teve uma relação com a Eva, e repassou para Eva a sujeira da cobra, que é uma coisa espiritual. E isso passou para os filhos da Eva, que nasceram depois, e por causa disso os seres humanos eles têm vontades eróticas que os animais não têm, e um ser humano pode violentar o animal, ou seja, o cavalo não vai violentar uma mulher, mas o homem vai violentar a égua, e por isso não amarra sua égua na porta do hotel, coloca ela dentro do estábulo, e aí a Gemara fala sobre 1001 coisas assim desse gênero, e a gente entende que essas coisas existem, e isso é nafkamina, tipo, isso é o que sai disso. Então não vamos pensar mais nesses assuntos, sendo que existem várias perguntas sobre isso. Então nós vamos fazer uma conclusão aqui. Isso que a sujeira da cobra no ser humano, essa linguagem sujeira da cobra, isso é a mistura do bem e o mal que está na pessoa. Nós vivemos para refinar, então o nosso objetivo é sempre alinhar o nosso pensamento, alinhar o nosso sentimento, é nos refinar. Não deixar coisas misturadas na cabeça, não deixar mistura de bem e mal, ir se purificando gradativamente, mas etapa por etapa e cada vez mais. Até que no fim a gente fica, a alma, enquanto o corpo continua cada vez envelhecendo mais, a alma fica cada vez mais jovem, reluzente, refinada, até que chega uma hora que a alma fala, eu não quero mais roupa velha, eu quero agora subir para o paraíso, receber a minha roupa nova lá, minha roupa espiritual, meu corpo espiritual, e depois, na ressurreição dos mortos, nosso mundo aqui embaixo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso, e o nosso corpo material vai ressuscitar e se tornar um corpo espiritual, como Eliyahu Navi. Então desejo a todos vocês Hatzlacha, Briut, Parnassá B'Shefa, lembrando a todos que o nosso canal é um canal comunidade judaica, feito para judeus e pessoas simpatizantes do judaísmo. E hoje, sendo que no Brasil tem muita ignorância em relação a esses assuntos, tem muitas religiões evangélicas, cristãs, que elas têm até sede em Israel, que são judeus cristãos, assim, judeu que acredita no JC, pastor kasher, são seitas cristãs. Na hora que você fala que, olha, o judeu acredita no Buda, é seita budista. O judeu acredita no Maomé, é seita de muçulmanos. O judeu acredita no JC, não é judaísmo, é seita cristã. Eles ganham muito dinheiro lá, os pastores, então é tudo por dinheiro, tipo assim, não tem como conversar com eles, porque eles não estão procurando a verdade. Eles têm uma profissão lá muito boa. E os coitadinhos aqui dos brasileiros falam, olha, o pastor está lá em Israel, e essa é uma linha judaica que acredita no JC. Se acredita no JC, é uma linha contra o judaísmo. Não é nenhuma linha judaica. O JC possui o Rambam diz, cristianismo é idolatria. Se a pessoa acredita no JC como isso já é idolatria. Quer dizer, saber que existiu alguém assim e que a pessoa era um judeu religioso e depois chutou o pau da barraca, não tem problema nenhum. Mas acreditar naquilo é idolatria. Então não existe pastor kasher, não existe judaísmo messiânico, o que existe é cristianismo messiânico. Tipo, eles chamam isso de judaísmo messiânico, mas isso é cristianismo, não é judaísmo. Isso é contra o judaísmo, isso é idolatria. Então, não queremos diálogos interreligiosos. Aqui é o nosso canal, um canal educacional, canal judaico para a comunidade judaica. E se você está
sendo ingênuo, está achando que o messiânico também é judeu, isso é ser ingênuo, não seja ingênuo, abra os olhos, vai para a direção certa, como falou Eliyahu Navi, o profeta Elias, no Monte Carmelo. Ele falou para todos os judeus se reuniram no Monte Carmelo e estava lá os sacerdotes do Baal e o Eliyahu Navi falou, olha, eu vou fazer um corban, os sacerdotes do Baal vão fazer um corban, aonde desceu o fogo do céu quer dizer que esse Deus existe e o outro não existe. O Eliyahu Navi pergunta, até quando vocês vão estar nas duas religiões ao mesmo tempo? Se Deus é Deus, vocês têm que ser só Deus. Se é o Baal, vocês têm que ser só o Baal. Mas misturar as duas coisas é pior do que isso. Então se pergunta, como pode ser? Eliyahu Navi está falando para eles fazerem idolatria? O que ele está falando para eles assim? A pessoa que só é idólatra, ele vai acabar se conscientizando de que ele está errado. Mas quando ele mistura as duas coisas, ele acha que ele, olha, qual que é o problema? Ele também é judeu, também é cristão, então está tudo certo para ele. Então é melhor ser só cristão. E aí você vai acabar entendendo que você está errado. Do que misturar as duas coisas, e quando falam que o judaísmo está certo, você fala, eu também sou judeu. Essa mistura é pior do que a própria idolatria. Então, gente, não sejam ingênuos, não se deixem atrair por essa categoria de coisas. E, novamente, lembrando a todos que o nosso canal é Comunidade Judaica, não é canal de diálogos interreligiosos. E coloque, por favor, o seu joinha, a sua observação e as suas perguntas dentro dessa política de privacidade do nosso canal. Quer dizer, se a pergunta for diálogo interreligioso, eu já apago lá, não é? A nossa política de privacidade é que a gente é comunidade judaica. Todas as perguntas que eu agradeço por vocês fazerem, elas têm que estar dentro dessa política de privacidade. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasá, bechefa. בכל טוב.